Então, boa noite. A gente está iniciando aqui a disciplina de sistemas digitais, que é oferta. Ela já foi dada em outra oportunidade. Eu mesmo tinha sido professor dela na ocasião. E então ela está sendo aqui ofertada para os alunos que estão precisando de mais uma disciplina optativa. Eu fiz pequenas alterações em relação à outra vez, que a matéria foi lecionada, né, no material. Eu vou discutir isso agora com vocês, tá bom? Qualquer dúvida podem me interromper. Eu vou começar a ver a minha tela aqui do PDF, então, se precisarem falar comigo, interromper, tirar dúvida, qualquer coisa, abra um microfone ao invés de digitar no chat, tá bom? Que daí fica mais fácil para mim. Então, eu sou o professor Lucas, vou lecionar a disciplina de sistemas digitais, ano de 2026. A disciplina, ela está dividida em 4 semanas. Ah, Thiago, você está vendo bem a minha tela? Precisa que eu aumente o... Precisa que eu aumente aqui o tamanho da PDF ou assim tá bom? Beleza. Então, a disciplina, como eu falei, é dividida em 4 semanas. A primeira semana. Ah, tá, entendi. A primeira semana é essa daqui, vai do dia 6 de abril até o dia 13 de abril. A gente vai estudar o sistema de numeração, né, decimal, binário, octal e hexadecimal, e as suas conversões. Na semana 2, a gente vai estudar uma introdução às portas lógicas. Então, a gente vai ver os tipos de portas lógicas que existem, né, para as 3 primeiras, né, as 3 principais. Eu vou mostrar o circuito eletrônico que emula o funcionamento dessas portas, tá? Vou mostrar a simulação pelo Multisim. A gente vai comparar tanto o circuito eletrônico quanto é, o próprio o próprio circuito integrado da porta lógica específica, né? E nós vamos ver nessa parte da matéria, a gente vai fazer uma ponte com alguns conceitos que vocês aprenderam lá em Fundamentos da Matemática, quando vocês aprenderam conceitos básicos de lógica, né? A parte de conjunção, implicação, disjunção, negação, a gente vai rever aqui, só que com outro nome, tá bom? E numa outra roupagem, né? A gente vai dar uma estrutura um pouco diferente para isso, tá bom? Na terceira semana, a gente vai ver o que a gente chama de álgebra booleana e os teoremas de De Morgan. Vamos ver também a parte de mapa de Carnot, só que eu vou priorizar com vocês a ideia do... Boa noite, Marinalva. Boa noite, Marinalva. E isso, boa noite. Seja bem-vinda aí à disciplina. Boa noite, professor. Então, daí na terceira semana, né, a gente vai falar da álgebra booleana, teorema de De Morgan e mapa de Carnot. Só que eu vou priorizar com vocês a parte de álgebra booleana, tá bom? Na quarta e última semana, a gente vai falar de flip-flops,
né, que está conectado com o que a gente vai ver na semana 2, tá bom? Nós temos aqui o cálculo da média, né, mas isso está disponível para vocês lá no Moodle, tá bom? Vocês vão ter quatro atividades para fazer, uma por semana, tá bom? E vocês terão uma prova final e uma prova de recuperação, caso seja necessário, tá bom? Então, vamos começar aqui, né, com a ideia dos sistemas de numeração. Deixa eu só dar uma ampliada aqui, que eu acho que fica mais fácil de vocês verem. Então, o mundo digital, né, que é o mundo, por exemplo, aqui do meu computador, do tablet de vocês, smartphone, o que for, ele é governado, né, pela lógica binária, por estruturas hexadecimais e por aí vai, né? E essas estruturas, elas convertem, né, o que a gente considera, o que a gente chama de um sinal contínuo, né? Por exemplo, eu falando aqui no microfone do meu computador, né? Vai ter alguma coisa desse tipo aqui, não uma senoide, né? Na verdade, não vai ser propriamente uma senoide que o microfone está recebendo, né? Mas só como um exemplo de uma onda, né? Uma senoide, e ele vai lá e digitaliza esse número, né? Esse sinal, processa ele e depois envia, né, para o computador de vocês, né, pela internet. E aí vocês conseguem ouvir, né? Então vai chegar para vocês uma coisa assim, né? Coisa digitalizada, né? Vai aparecer para vocês amostras, né? E aí isso tudo depois é recuperado, né? Volta para aquela forma de onda normal e vocês escutam a minha voz, vocês veem a minha imagem e por aí vai, tá bom? E aí, nesse mundo digital, a gente só tem dois números, 0 e 1. Né? Então, tudo é construído com base em zero, em sequências de zeros e uns, para compor uma informação, para compor uma imagem, um vídeo, o que for. Tá bom? E aí a gente dá um nome para isso, né? Só tirar isso aqui do caminho, que vai ser o que a gente chama de nível alto e nível baixo. Para o dígito 0 o nível baixo, para o dígito alto, o nível. Para o dígito 0 nível baixo, para o dígito 1 nível alto. Tá? Já estava me esquecendo de comentar. A gente vai usar o livro de sistemas digitais do TOT. Existem outros livros disponíveis, tá? Mas o que eu vou utilizar mesmo é esse daqui. É um livro muito bom, completo, tudo que a gente vai ver está bem apresentado lá no livro, tá? Quando a gente fala, então, nessa ideia, né, das tensões que vão chegando nos nossos dispositivos, existem duas tecnologias principais, né? Nós temos a tecnologia chamada CMOS e a TTL, tá? No caso da tecnologia CMOS, os níveis de tensão que vão compor esse tal nível alto, ou nível lógico 1, são tensões entre 2 e 3 volts, ao passo que as tensões que vão compor o nível alto, o nível baixo, perdão, estão entre 0 e 0,8 volts. Qualquer tensão fora dessas faixas
elas não são admissíveis, né? O sistema não vai aceitar, ele não vai saber interpretar o que essa informação está dizendo, tá? No caso da tecnologia TTL, esse nível máximo de tensão esse nível de tensão vai para 5 volts ao invés de 3. Essa é a principal diferença de uma tecnologia para outra. Bom, então, né, para dar aí uma ideia, né, do que seria, né, uma coisa digital, né, de uma ideia, de uma estrutura nível baixo, nível alto, né, está ligado ou está desligado, a gente pode pensar, por exemplo, numa chave eletrônica, né, que pode ser um transistor, pode ser um diodo, ou alguma outra coisa do tipo. Ele só tem dois estados possíveis. Ele vai estar aberto ou vai estar fechado. Ele vai estar conduzindo no modo fechado, ou ele vai estar em corte e quando ele está aberto. Lâmpada também vai estar acesa ou apagada, né? O diodo eu já tinha comentado. É, a ideia, né, do uso, né, de estruturas digitais nos permitem maior eficiência e processamento de sinais. Então, por exemplo, eu falei do sinal de voz, né? Você conseguir dar um melhor tratamento para ele numa estrutura digital é muito mais fácil, né? Você vai fazer um exame de ultrassom, uma tomografia computadorizada, coisas desse tipo, vai usar também ideias de processamento de sinais, processamento de imagens, né? Um eletroencefalograma, vai usar também um eletrocardiograma, vai usar ideias aí de processamento de sinais, aplicado especificamente em, é, em equipamentos médicos, né? Aí é uma linha de estudo, de especialização bem específica, né, em aplicação médica, tá bom? Aqui na observação é mais uma curiosidade, né, que ela fica mais fácil de ser compreendida nessa disciplina de sinais e sistemas, que por enquanto está como uma matéria optativa para vocês, né? Mas aqui vocês aprendem a base para tratar e interpretar os sinais, e lá fica clara essa ideia, né, dessa frequência de amostragem, que basicamente é a ideia para você transformar esse sinal contínuo num sinal discreto, né? O quanto que você vai cortar ele, em quantas fatias você vai cortá-lo para que na hora de você recuperá-lo, né, você tenha a melhor recuperação possível, né? Você não tenha perda de dados, não tenha nenhuma perda de informação, tá bom? É, aqui também, né, mais curiosidade, né? Aplicação em transmissão de dados, né? Ela pode ser feita de forma serial paralela, né? No formato de transmissão serial, você vai mandando bit a bit, como é o caso aqui desse desenho, né? Do computador para o modem, né? Então, aqui o nível alto está mandando bit 1, o nível baixo está mandando bit 0 e assim por diante. No outro exemplo, que é a transmissão paralela, a gente está mandando blocos de bits, né? Então, do computador para a impressora. Então, você está mandando esse bloco de bits aqui, que estão contendo alguma informação, né? Por exemplo, eu estou mandando imprimir esse PDF aqui lá na impressora. Então, o meu computador vai enviar para a impressora um pacote de bits que contém as informações desse PDF para a impressora poder fazer a impressão do documento. Bom, então, vamos começar, né, com a parte que interessa, que é a parte de sistemas de numeração, propriamente dita.
Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me interromper, tá bom? A hora que vocês precisarem. Tá joia? Então, o sistema de numeração, a gente vai começar com o que a gente tem mais familiaridade, né, que é a base 10. Então, vamos pegar aqui, né, a base 10, né, que é a base decimal. Então, como que a gente faz a contagem na base decimal? Que nós estamos acostumados. A gente aprendeu lá na nossa infância. A gente começava lá com o número 0, número 1, número 2, 3, o 4, assim por diante, até chegar no 9, certo? Quantos números a gente tem aqui? São 10. São 10 números que a gente tem aqui dentro. O próximo número dessa sequência, ele é o número 10, certo? Só que como que a gente constrói esse número 10 aqui? Com base no que a gente fez aqui em cima. A gente vai 0, 1, 2 até o 9. O próximo número é o 10, que é o 1 com o 0. A gente vai para o 11, que é o número 1 com 1. O número 12, que é o 1 com o 2. Assim por diante, até a gente chegar no 19. Ok? Aqui tem mais um pacote de 10 números. Aí, quando a gente vai para o próximo, a gente vai fazer o 20, que é o 2 com o 0. Aí o 21, vamos indo até chegar no 29. E assim por diante. A gente vai fazendo essa contagem sempre em pacotes de 10 números, até a gente chegar, por exemplo, aqui no 90, 91, 92, até chegar aqui, por exemplo, opa, até a gente chegar aqui no 99. Aí o 100, né, o próximo número que é o 100, é a gente colocar o 1, 0 e 0. Por que isso? Porque a gente já esgotou todas as possibilidades com 2 dígitos, correto? Bom, isso daqui é o básico, né? E a pergunta que eu faço para vocês agora, como que seria em outra base numérica? Como que a gente vai fazer isso, né? Então, vamos pensar aqui na base binária. Base binária, que é a base 2. Então, os números são o 0 e o 1. Com base no que a gente discutiu aqui, depois do 1, o que vai acontecer? Qual que é o próximo número? É o 1, 0. O próximo é o 1, 1. Aqui a gente já esgotou a possibilidade com 2 algarismos. O próximo é 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. E, por fim, 1, 1 e 1. Essas são as possibilidades com 3 números, a gente considerando 3 algarismos no nosso número. O próximo, na sequência, é 1,
0, 0, 0. Aí vai vir o 1, 0, 0, 1, assim por diante, até a gente esgotar nesse daqui. Tá bom? Aí o próximo número é 1 com 5 zeros, com 4 zeros, perdão, à sua direita. Tá bom? Tranquilo? A contagem com número binário. Agora, só para não errar na sequência das informações que eu pus aqui no material, então aqui eu discuto, né, no sistema de numeração decimal, né, como a gente acabou de fazer, mostro aqui a sequência, né, da sequência de números binários, tá bom? Agora, o próximo é a gente falar de uma outra sequência que é tão importante quanto, que é a base octal, né? Base octal, que é 8. Então, a gente viu que a base decimal são 10 números. Vai do 0 ao 9, depois vai do 10 ao 19 e assim por diante. Depois, a gente viu a base binária, que são dois números. É 0, depois é 1, aí em seguida é 1, 0, 1, 1, e assim por diante. E notem, aqui eu não falei 10, eu falei 1, 0. Aqui eu não falei 11, eu falei 1, 1. Aqui eu não falei, por exemplo, 1111, eu falei 1, 1, 1, 1. Né? É um pouquinho chato? É, mas é o modo que a gente pronuncia nessa base numérica, tá bom? Aqui na base octal, como será que vai ficar então? Vai começar no número 0, aí o próximo é 1, o 2, o 3, até chegarmos no 7, que é o último número da sequência. Né? Aqui temos 8 números. Aí o próximo. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Não? Então, o próximo número da sequência vai ser o quê? Vai ser 1, 0. 1, 1, até chegar no 1, 7. De novo aqui, nós temos 8 números na sequência. A próxima sequência é 2, 0, 2, 1, até chegar no 2, 7. Novamente, temos 8 números aqui. O próximo vai ser 3, 0, 3, 1, até chegarmos no 3, 7. E assim por diante. Né? Nós vamos indo até esgotar com dois dígitos. Depois a gente vai entrar com 3 dígitos até esgotar, 4 dígitos e assim sucessivamente. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Então, vamos aqui para a próxima base, que é a última, que é a base hexadecimal. Então, base hexadecimal. Nela, nós vamos ter 16, né? Vai de 0 até 15, né? Dando aí os 16. Só que ela possui um detalhe.
né? Não é de 0 até 15, né? A numeração aqui, ela ocorre, a sequência dela ocorre da seguinte forma. A gente vai ter aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai chegar aqui o 9. Aí, ao invés da gente falar 10, a gente fala A, B, C, D, E, terminamos no F. Então, o A é como se fosse o 10, o B 11, 12, 13, 14 e paramos aqui no 15, totalizando os 16 números da base. Aí como que ficaria o próximo? Né? A gente chegou no F. Qual que vai ser o próximo? Mesma coisa dos anteriores. Vai ficar 1, 0, 1, 1, 1, 2. Vamos indo até 1, 9, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F. Acabamos aqui, o próximo vai começar com 2. 2, 0, 2, 1, até chegarmos no 2F. E vamos indo assim, começando com 3, começando com 4, com 5, com 9, com A e assim sucessivamente, né? Até a gente chegar lá no FF. Aí o próximo é 1, 0, 0 e vai indo até chegar no FFF. E vamos indo desse jeito. Tudo bem até aqui, pessoal? Com a ideia com a ideia construtiva das bases? Bom, então, considerar que tá ok para todo mundo. Opa, então aqui, né, eu mostro da base octal, na base hexadecimal. Aqui eu ponho uma observação, né? Notem que qualquer que seja a base escolhida, assim que nós atingirmos o último número, F, por exemplo, né, da base hexa, para obter o próximo número, basta acrescentar um à esquerda e recomeçar o processo, né, que é basicamente o que eu falei para vocês até agora. Bom, então, aqui no próximo ponto, falar com vocês da ideia de contagem, né? Como assim, né? Então, considerem que a gente tem um número de n dígitos, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Então pensar num número de n dígitos. Pensar num número de n dígitos representado numa base qualquer. Essa base pode ser a binária, que é representada pelo número 2, a octal representada pelo número 8, a decimal representada pelo número 10, a hexadecimal representada pelo número 16. Assim, para a base B, podemos contar B elevado a n números diferentes.
Então, se a gente tem b elevado a n números diferentes, vamos fazer na sequência. Vamos pensar aqui, ó, para base binária com n igual a 2. Então, o b elevado a n é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4, certo? É exatamente o que a gente fez aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 números. Base binária com 2 dígitos, né? A gente poderia falar, por exemplo, que aqui é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Tá bom? Vamos pensar na base octal com n igual a 3. Então, o 8 ao cubo, ele vai dar para a gente, 8 ao cubo vai dar 512. A gente já conseguir contar 512 números pensando na base octal com 3 dígitos. Né? Então, seria alguma coisa do tipo. Faria assim 0, 0, 0, 0, 0, 1, assim por diante, até o 0, 0, 7. Depois a mesma coisa aqui com 0, 1, 0, até chegar no 0, 1, 7. E vamos indo assim, tá bom? Vamos pensar agora na base 10 com n igual a 2. Então, a gente vai ter 10 ao quadrado, que vale 100. A gente consegue contar até o número 100, de 0 até o número 99. Né? Vai dar exatamente 100 números. Na base agora por fim, na base hexadecimal, vamos falar aqui que com n igual a 1, né? 16 a primeira, que é o próprio 16. Então, é aquela sequência que vai do 0 até o f. Tudo bem? Essa é a ideia. Agora, né, eu até mostro aqui algumas contas. Aí eu falo aqui para vocês. Já o maior número que a gente poderá chegar na contagem, ele vai ser b elevado a n menos 1, no sistema, no equivalente lá no sistema decimal. Então, por exemplo, aqui nesse nosso primeiro exemplo aqui, na base binária com n igual a 2. Né? Se a gente estiver pensando no b elevado a n menos 1, a gente vai chegar no 3. De fato, é o que vai acontecer. A gente vai aprender depois as conversões, a gente vai ver que este número aqui, ele equivale exatamente ao número 3 na base decimal. Tá bom? Depois aqui do da base octal. Seria 512 menos 1, 511. Então, a contagem que a gente ia fazer aqui, a gente ia chegar no equivalente ao número 511 na base decimal. Aqui, de fato, 100 menos 1 vai dar 99, que é exatamente o último número que a gente vai chegar. E aqui,
16 menos 1 seria o 15, que é exatamente a letra F, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma interrupção, perguntar algo? Não? Então, aqui eu ponho alguns exemplos, né? Qual o maior valor decimal que podemos contar com 10 dígitos na base binária? Então, vai dar 2 elevado a 10 menos 1. A gente vai chegar no número 1023 na base 10. 3 dígitos na base decimal. A gente chega até o número 999. 3 dígitos na base hexadecimal. A gente conta até o 4095 na base 10. 4 dígitos na octal. A gente vai chegar até o número 4095 na base 10. Né, eu coloquei isso daqui justamente como uma curiosidade. Né? Se a gente se a gente estiver pensando na base hexadecimal com 3 dígitos, a gente vai acabar no final encontrando o mesmo número decimal que a gente encontraria na base octal com 4 dígitos, né? Que seria uma curiosidade aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Bom, aqui uma coisa importante, tá certo? O dígito com maior potência da base, ele é denominado como Most Significant Digit, ou a sigla MSD, né? O dígito mais significante. Já o dígito com menor potência da base, ele é denominado LSD, né? Assim, se a gente tiver esse número aqui da base binária, o MSB vai ser esse primeiro um aqui, e o LSD, quer dizer, MSD, perdão, ele vai ser aqui o primeiro, e aqui o nosso último um aqui. Mais uma curiosidade, no sistema binário, uma sequência de 8 bits é chamada de byte, uma sequência com 4 bits é chamada de um nibble, e a gente também tem o termo chamado palavra, né, o word, que é um conjunto de bits que representa uma certa informação, que seriam 64 bits, por exemplo, ou 8 bytes. Bom? Bom, então, agora a gente vai entrar numa parte que é importante, que é a que eu vou explorar mais com vocês, tanto na primeira lista de exercícios que vocês vão fazer, quanto na prova, que é essa parte de conversão. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se tem mais alguém. Não, o professor de matemática ele vai ensinar física pra gente. Eu pedi pra ele ensinar física pra gente. Aí vai estar agora. Desculpa, você pode repetir? Uhum. Vai ser também. Fala mais alto que eu não estou te entendendo, desculpe. Pode repetir. Não, professor, meu áudio estava ligado aqui, meu filho estava falando aqui. Desculpa. Tá, tudo bem. Problema. Então, pessoal, vamos então aqui para a parte de conversão. Então, a gente vai aprender aqui como converter entre bases. Então, a gente vai começar aqui vendo como que eu vou converter da base binária para a base decimal. Então, eu tenho aqui esse número, deixa eu escrevê-lo
aqui, a gente tem um número, então, binário 1, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Então, eu quero converter esse número aqui para a base decimal. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai operar da seguinte forma. A gente tem aqui o primeiro dígito, né, o menos significativo, ele tem potência 0. Esse dígito ele vai ter potência 1. Esse dígito potência 2. Este potência 3 e este último potência 4. Tá bom? E aí a conversão ela é feita da seguinte maneira. A gente vai fazer 1 vezes 2 elevado a 4 mais 1 vezes 2 elevado ao cubo mais 0, 0 vezes 2 ao quadrado mais 1 vezes 2 elevado à primeira mais 1 vezes 2 elevado a 0. Certo? Então, esse 4 está aqui, este 3 aqui, o 2 está aqui, este 1 está aqui, e vamos ver aqui uma outra cor, pegar esse daqui, e o 0 está bem aqui. Então, a gente vai operar isso daqui, né? A gente vai fazer essa conta. Aqui, nós temos que vale 2 elevado a 4 é 16. 2 ao cubo é 8. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 1. Então, 3 mais 8, 11. Mais 16, 27 na base 10. Né? Que é exatamente o que a gente fez aqui. Tá bom? No segundo, ficou claro, pessoal, como foi feita a conta? Bom, considerar que está tudo ok. O segundo exemplo aqui é um número fracionário, né, um número quebrado. Deixa eu dar uma aumentada aqui. A gente tem uma vírgula bem aqui. Então, a conta ela vai ser feita da seguinte maneira. À esquerda da vírgula, a gente vai contar potências positivas. Então, aqui é potência 0, potência 1, potência 2, potência 3, que é exatamente o que está aqui. Potência 0, 1, 2 e 3. À direita da vírgula, perdão, a gente vai fazer potências negativas. Então, aqui vai ficar menos 1, menos 2 e menos 3, que é o que está aqui. Menos 1, menos 2 e menos 3. Aí a gente vai fazer essa conta, né? 8, aqui vai dar 0, 2, 1, meio, 0 e 1 oitavo, que é 0,125. Fazendo a conta, a gente vai chegar nesse número aqui na base 10, 11,625. Base octal para decimal. Então, a gente vai ter um número 16 na base 8,
para a gente converter para a base 10, a gente vai pegar o dígito, vamos multiplicar pelo número 8 elevado à sua potência. E depois vamos somar com o número 6 vezes o número 8 também elevado à sua potência. A ideia das potências é a mesma coisa. Aqui é a potência 0, aqui é a potência 1. Então é 1 vezes 8 mais 6 vezes 8 elevado a 0. Então aqui vai dar 6, aqui vai dar 8, somados vai dar o número 14 na base 10. Do hexadecimal para para o decimal, a gente vai converter o número AC na base 16, né, na base hexa. Aí, como que a gente vai proceder quando tiver letra? A gente vai substituir a letra pelo seu equivalente. Então, o equivalente da letra A é o número 10. O equivalente da letra C é o número 12. E vamos multiplicar cada um deles pelo número 16 elevado à sua potência. Aqui é a potência 0, aqui é a potência 1. Então, vai ser 10 vezes 16 mais 12 vezes 16 elevado a 0, que vai dar um número 172 na base 10. Tá bom? Então, é assim que a gente opera a conversão dessas três bases para a base decimal. Tá bom? Aí a pergunta que fica é: será que é possível eu converter entre elas também? Sei lá, eu quero ir da octal para binária ou da hexadecimal para octal, né? A resposta é sim, é possível. Então, vamos ver aqui a conversão de um número binário, de um número decimal, perdão, para a base binária. A gente vai começar aqui com o número com o número 17, o número 27, perdão. Então, a gente vai trabalhar com divisões sucessivas. Então, a gente vai pegar o número 27 e vamos dividir pelo número da base que a gente quer. Base binária é base 2. Então, o 27 dividido por 2, ele vai dar 13 com o resto 1. Aí, a gente vai pegar o 13, vamos dividir de novo por 2, que vai dar 6 com o resto 1. Vamos dividir o 6 por 2, vai dar 3 com o resto 0. Vamos pegar o 3 e vamos dividir por 2, que vai dar 1, também com o resto 1. E aí a gente vai pegar o 1 e vamos dividir por 2, que vai dar 0, com o resto 1. O objetivo é sempre a gente chegar que o resultado da divisão vai dar 0, né? Que a divisão é impossível, né? E aí, como que a gente vai saber qual é a sequência do número? A gente vai pegar que o dígito mais significativo é o último resto que a gente obteve, e o menos significativo é o primeiro resto que a gente obteve. Assim, o número 27 na base 10, ele é reescrito na base binária, saindo nessa direção, daqui para cima. Então, é 1, 1, 0, 1, 1. É exatamente o que está aqui. 1, 1, 0, 1, 1. Né? Eu marquei aqui de laranja, né? Esse dígito é o que está aqui. Este daqui em azul é o último que está bem aqui. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Vamos converter agora o número 72 na base 10 para a base octal. Base octal é 8. Então, 72 dividido por 8 vai dar 9, com o resto 0. 9 dividido por 8 vai dar 1, com o resto 1.
E o 1 dividido por 8 vai dar 0 com o resto 1. Então, a representação da base octal, a gente vai pegar também a sequência. Daqui para cima. 1, 1, 0. Né? Novamente, eu marquei o mais significativo em laranja e o menos significativo em azul. E é o que está aqui. 1, 1 e 0. Né? Se você fizer essa conta para voltar para cá, vocês vão conseguir. E a mesma coisa daqui. Né? Você consegue converter daqui para lá. Depois a gente vai ver como que é feita essa conta. Né? Para sair, por exemplo, do octal para ir para uma outra base qualquer. O número 423 na base 10 para hexadecimal. Mesma coisa. Vamos dividi-lo por 16. Vai dar um número 26 com o resto 7. 26 dividido por 16 vai dar 1 com o resto 10. E 1 dividido por 16 vai dar 0 com o resto 1. Vamos fazer a montagem contando de baixo para cima. Notem que a gente tem aqui um número 10, então a representação em hexa vai ficar 1 a 7, onde o número 10, né, o número A, né, melhor dizendo, equivale ao número 10. Bom, então, uma pergunta natural, né, uma pergunta que vocês poderiam estar se fazendo, é se o número decimal a ser convertido, se ele possui parte fracionária. Né, como que a gente vai proceder? Né? A resposta é que a gente vai utilizar multiplicações sucessivas, né? A gente vai multiplicar esse número pela base B escolhida, até que a parte fracionária se anule. Tá? Então, vamos pegar os seguintes exemplos aqui para nos ajudar. Converter o número 0,375 na base decimal para a base binária. A gente vai multiplicar ele por 2, vai dar o número 0,750. A parte inteira é 0, que é esse cara daqui, a gente está marcando ele aqui. Aí a gente vai pegar esse número e vamos multiplicar por 2. Vai dar 1,5. A parte inteira é 1, está marcado aqui. Vamos pegar o número meio, né? Pegar a parte fracionária dele, que é o meio, e vamos multiplicar por 2. Vai dar 1. A parte inteira é 1, então paramos por aqui. Que é a parte quebrada, né, a parte fracionária, que ela se anulou. Portanto, o número 0,375 na base decimal, ele equivale, no mundo binário, né, como 0,011 na base 2. Né? 0,011. Né? E aí a gente faz a contagem, faz a montagem aqui de cima é o mais significativo, até o menos significativo. O número 0,98 para, na base 10 para octal. Mesma ideia. Multiplico 0,98 por 8, vai dar 7,84. A parte inteira é 7. Agora, pego 0,84, multiplica por 8, dá 6,72. A parte inteira vai dar 6. Pego 0,72, multiplica por 8, vai dar 5,76. Pega a parte inteira, vai dar 5. E por aí vai. O que vai acabar acontecendo aqui, pessoal? Aqui mora uma parte muito importante. Seja aqui para o octal ou seja para o hexadecimal, que eu não estou mostrando aqui. A gente não vai conseguir chegar numa parte fracionária nula. Aí o que a gente faz? A gente vai truncar esse número. A gente vai parar num número até que
ele não seja mais tão significativo. Como assim? Vamos prestar atenção aqui. Eu fui até essa linha aqui, né? Eu peguei o número 0,64, multipliquei por 8, deu 5,12, a parte inteira é 5. Aí eu construí meu número na base octal como 0,765605, que é exatamente o que está aqui. Agora, como que eu recuperaria o meu número decimal? Através dessa conta aqui, né? Eu, de, à direita da vírgula, eu não tenho nenhum número significativo, né, nenhum número diferente de zero, mas eu tenho a direita do meu número, da minha vírgula, perdão. Então, aqui é -1, -2, -3, -4, -5, -6. Então, vai ficar 7 vezes 8 elevado a -1, mais 6 vezes 8 a -2, até 5 vezes 8 elevado a -6. Vocês concordam comigo que, a partir daqui, ele já não é mais tão significativo, né? A contribuição que tudo que aparecer daqui para cá vai ser muito pequena, né? Quanto que é, o 8 elevado a -4? Ó, isso daqui é 8 ao cubo. Vezes 8, 8 à quarta é 4.096. Vamos elevá-lo a -1. Dá 0,000244. A com... Se esse cara daqui ele vai contribuir com isso, imagina o 8 elevado a -5 e o 8 elevado a -6. É muito menor a contribuição que eles vão ter. Então, é isso que eu estou me referindo. Se a gente quisesse ter parado aqui no 0,765, já estava bom. Né? Já era o suficiente para a gente simbolizar bem este número na base octal. Tudo bem? Ficou clara a ideia? Alguém precisa que eu fale mais disso daqui? Bom, vou considerar que está tudo bem. Bom, eu deixei aqui como para vocês fazerem em casa para treinar, vocês converterem o número 27,375 na base 10 para a base hexadecimal, tá bom? O número que vocês vão ter que encontrar é esse daqui, alguma coisa nesse sentido aqui. Um outro tipo de conversão importante é de binário para hexadecimal e vice-versa. Então, vamos lá. Binário para hexadecimal, basta a gente agrupar os bits em grupos de 4 e converter os grupos. Como assim, Lucas? Olha lá. Vamos considerar este númerozão aqui, na base binária. 1001, 0111, 1011, 0101. E vamos convertê-lo para hexadecimal. A gente vai dividi-lo em grupo de 4 bits. Então, a gente vai pegar esse primeiro grupo e vamos converter. Este número aqui, ele equivale ao número 5, que é o que está aqui. Né? Aqui é potência 0, aqui é potência 1, potência 2 e potência 3. Os únicos que são significativos é o de potência 0 e o de potência 2. 2 ao quadrado é 4, 2 elevado a 0 é 1. 4 mais 1, 5. É exatamente o que está aqui. Ideia análoga aqui. Potência 0,
potência 1, 2 e 3. O único que não é significativo é o 2. Então, é 2 ao cubo, que é 8, mais 2 ao quadrado, que é 4, vai dar 12, mais 1, 13. Opa. É 2 ao cubo, 8. 8 mais 2 elevado à primeira, eu falei errado. 2 elevado à primeira é 2, vai dar 10, mais 1, 11, que vai dar a letra B aqui. O próximo, potência 0, potência 1, potência 2 e potência 3. O único que não é significativo é o da 3. Então, vai dar 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Tá aqui. E o último, novamente, potência 0, 1, 2 e 3. 8 mais 1, 9. É o que está aqui. Tudo bem? É assim que a gente faz a conversão de hexa, de binário para hexa. Para a gente converter do hexa para o binário, é só fazer o passo contrário, né? É você pegar cada dígito do hexa e converter para o seu equivalente binário usando 4 dígitos binários, tá bom? Do hexa para o binário, dígito a dígito, né, que eu acabei de dizer. Aqui a gente tem 4C na base 16. O número 4 está descrito aqui, né? Potência 0, 1 e 2, né? Então, o número 4. O C, a gente converte ele para cá, né? O número 13, quer dizer, o número 12, né? Potência 0, 1, 2 e 3. Vai dar 8 mais 4, que é o 12. Né? Que é a letra C. Tudo bem? Bom, para a base octal, a ideia é semelhante, mas fazendo-se agrupamentos de 3. Pois 2 elevado ao cubo menos 1, a gente faz a contagem de 7, né? Que vai dar certinho a gente conseguir montar o número que a gente tem aqui em binário, ele vai ter o seu correspondente perfeito na base octal, que vai de 0 até 7. Tudo bem? O que aqui precisa ser em grupos de 3? Bom, considerar que está ok. Então, vamos converter este número binário para octal. Então, vamos começar aqui. 1, 0, 0. Esse número é base, aqui é a potência 0, 1 e 2. 2 ao quadrado é 4, está aqui. 0, 1, 1. Potência 0, potência 1. 2 mais 1 dá 3, é o que está aqui. Número 1, 1 e 1. Potência 0, 1 e 2. 4 mais 2, 6, mais 1, 7, é o que está aqui. Agora, para fazer o passo contrário, converter do octal para o binário. O número 7, a gente já sabe que o seu correspondente binário vai ser 1, 1 e 1. O número 3, a gente já sabe que é o 0, 1 e 1. E o número 2, a gente já sabe que é 0, 1, 0. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos aqui para o código BCD. Codificar significa transformar um conjunto de símbolos conhecidos em códigos. Então, no código BCD, cuja sigla significa Binary Code Decimal, né, decimal codificado em binário,
a gente tem que cada dígito decimal ele é representado pelo seu equivalente em binário, sendo necessários 4 bits para cada dígito decimal. Ou seja, a gente vai sair do número 0 na base 10, que é equivalente a 0000 na base binário, até o número 9 na base 10, que é dado por 1001 na base binária. A ideia de criar um ambiente mais amigável, tendo em vista a nossa familiaridade com os números decimais. Lembrando que, com 4 bits, podemos representar valores decimais que vão de 0 até 2 elevado a 4 menos 1, que é 15. Contudo, a gente tem isso daqui, né? O número 10 decimal tem o seu equivalente binário como 1010. O número 11 é 1011, assim por diante, até chegar no 15, que é dado por 1111 na base 2. Eles não existem na codificação BCD. Por que isso? Porque a gente precisa pegar, como o próprio nome diz, é número decimal codificado em binário. O número decimal, ele vai de 0 até 9. Depois a gente tem os demais, como a gente discutiu, que é o 10, o 11, o 12 até o 19, depois vai do 20 ao 29 e assim sucessivamente. Mas o que a gente vai fazer é pegar os números que vão de 0 até 9 e vamos codificá-los, vamos apresentá-los na base binária. Então, vamos considerar o número 137 na base 10 e vamos ver como que fica a representação dele binária e como que fica a representação dele BCD. Então, ele na base 2 é representado dessa forma, né? Então, aqui potência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são esses 3 aqui que são os mais importantes. E aí a gente consegue, então, recuperar o número decimal. No caso BCD, né, a gente vai dígito por dígito convertendo aqui. Então, o número 1 é representado assim, o número 3 nessa forma, e o número 7 nessa daqui. Bom, era isso que estava programado para eu falar com vocês hoje. Eu achei que vocês fossem participar mais da aula, né, que ia dar certinho o tempo, né, de aula, a gente ia conseguir desenvolver melhor as coisas aqui, mas é isso, né? Eu deixo indicado vocês resolverem os exercícios dos capítulos 1 e 2 do livro do Todd, principalmente do capítulo 2, que é exatamente sobre as bases numéricas, né? Tem muito exercício de conversão ali, de binário para decimal, hexa para octal e por aí vai, tá? Ah, um detalhe importante que eu esqueci de falar no começo, tá? Deixa eu até voltar aqui para a tela principal, daí eu falo olhando direto aqui para vocês. Nas atividades, né, elas vão estar online para vocês fazerem, tá? Das 4 semanas de aula. E eu sei que existe uma tentação muito grande
para usar o chat GPT, tá? A gente sabe quando vocês usam, tá? Mesmo quando a gente não consegue provar categoricamente que foi usado, a gente percebe, né, que foi utilizado, né, em atividades de entrega, assim, que vocês têm que mandar PDF, qualquer coisa. Eu deixei os tutores instruídos para sempre que eles notarem que foi feita entrega usando o chat GPT, para a questão ser anulada, para ser dado zero, tá? Isso quer dizer que vocês não vão poder usar o chat GPT? Sim, vocês podem usar. Não é proibido utilizar essa ferramenta. O que vocês não podem, né, o que não é, digamos, correto, é vocês entregarem a atividade resolvida como se tivesse sido feita por vocês, né? Se eu ou qualquer outro professor, se a gente quisesse saber qual é a opinião do chat GPT sobre aquele exercício, a gente mesmo pegava o enunciado, carregava lá e pedia para ele resolver e a gente saberia, tá? O objetivo da atividade é a gente saber se vocês estão entendendo a matéria, se vocês estão estudando corretamente, se vocês estão com dúvida ou não, tá? Ainda mais nesse formato de ensino, formato EAD, né? Fica mais difícil para a gente saber se vocês estão entendendo ou não, né? Vocês estão enxergando aqui, mas eu não estou vendo vocês. Eu não sei se vocês estão compreendendo tudo que eu estou dizendo, se vocês estão acompanhando bem a matéria, né? Então, a atividade é a forma como eu tenho para saber como está sendo o estudo de vocês, para saber se eu preciso melhorar em alguma coisa ou não. Se eu estou indo rápido demais, se eu estou indo devagar demais, se eu posso exigir um pouco mais ou não de vocês. Então, o que eu sugiro é, por exemplo, né, eu deixei aqui indicado para vocês, né, resolverem como forma de estudo os exercícios do capítulo 2. Vocês resolvam, sei lá, 10 exercícios daqui do livro. Usar o chat GPT para ver se vocês acertaram, ao invés de olharem no gabarito do livro. Que às vezes o gabarito está errado, né? Nem sempre o gabarito do livro ele está ok, né? Às vezes pode acontecer de ter algum erro de digitação que passou batido, né? E aí vocês vão lá, usam o chat GPT e batem, né? Olhem, minha resposta deu que a conversão era para dar 4F na base hexadecimal, mas aqui no chat está dando, sei lá, meia dúzia A na base 16. O que eu fiz de errado, né? E aí vocês olham lá e aprendem, né? Então, eu sei, novamente, eu sei que a tentação é grande de utilizar, tá? Mas evitem para a atividade, tá? Tentem fazer, né, vocês mesmos, sentarem ali e resolverem, tá? Os tutores e eu, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? A gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, né? Se por acaso o tutor ele não souber exatamente aquilo que vocês estão perguntando, me procurem, me mandem um e-mail, me procurem pelo chat lá do AVA, podem entrar em contato, né? A gente senta junto e tenta entender a sua dúvida,
A gente tenta encontrar um caminho mais interessante para poder explicar, né? No ensino EAD, no ensino presencial também, né? O aluno é o protagonista. Só que lá na sala de aula, na sala física, a gente consegue identificar com mais facilidade quando o aluno não está compreendendo, né? No EAD, o único jeito é por meio das atividades, né? E tentar, e aí eu posso tentar intervir, né, ajudando vocês mais rápido, né? Para que vocês aprendam bem a matéria, né? Não é uma matéria, não é uma disciplina simples, né? O conteúdo não é dos mais simples, né? Mas é possível a gente fazer algo interessante aqui, né? Só que eu preciso do retorno de vocês, né? Do feedback, tá? Na próxima aula, a gente vai, talvez seja mais interessante, né? Porque eu vou mostrar para vocês simulação e tal no Multisim, então talvez fique algo mais agradável para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, nada para perguntar, era era isso que eu tinha programado para hoje. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Thiago, Jonathan, vocês estão aí? Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Não, tranquilo. Se eu tiver alguma coisa, eu entro com suporte. Eu peguei a aula andando já, né? Uhum, beleza. E essa aula vai ficar gravada, não vai? Sim, sim. Eu tô gravando ela aqui. Aí assim que terminar, eu acho que o upload dela é automático lá no Ava, Ah, não. Então, tranquilo, então. tá bom? Qualquer dúvida, eu entro em contato com Uhum. o Podem entrar professor. em contato, a gente tenta ajudar vocês aí, tá bom? Tá bom. Obrigado. Bom, aqui em Cuiabá amanhã é feriado, né, aniversário da cidade, mas precisando podem entrar em contato, tá bom? Beleza, então. Então, uma boa noite aí para vocês. Até semana que vem. Vou interromper aqui a gravação.